Você já deve ter visto em algum filme de guerra, quando o combatente fica ali meio no ar, né? O cara chegou na primeira batalha dele, ele fica meio no ar, meio aéreo, né? A mesma coisa aconteceu quando houve aquele incidente da Boate Kiss. Eu vi os repórteres dizendo: "Ih, olha lá, as pessoas estão em estado de choque." O que é esse estado? Meio abobado, meio desligado, né? Isso normalmente é um estado dissociativo, onde o cara fica meio anestesiado. Isso faz parte de um quadro chamado estresse agudo e pode se tornar um transtorno chamado transtorno do estresse agudo, que acontece após um trauma. Ele dura mais ou menos um mês. Passando de um mês, ele evolui para um quadro que nós chamamos de transtorno do estresse pós-traumático. Muito bem, tanto o estresse agudo quanto o estresse pós-traumático são situações que as pessoas não conhecem muito. Como é que você pode afirmar isso, Eric? Porque vocês sabem que metade do meu tempo eu faço consultório e a outra metade eu faço perícia. Quando eu faço perícia, quando eu estou atuando como forense, eu recebo os documentos de vários colegas. E você vê que muitos dos colegas, mas muitos mesmo, não sabem o que é estresse agudo, eles pensam que é como se fosse um cara estressado, e tampouco sabem o que é estresse pós-traumático, porque quando eu recebo o documento e vou entrevistar o periciado, cadê o trauma? As pessoas não sabem sequer definir trauma. Então veja, o trauma e o combate sem dúvida é um trauma, assim como o evento da Boate Kiss também a gente pode considerar como um trauma. O trauma ele pode causar tudo em psiquiatria. O trauma ele pode levar a um evento depressivo, o trauma pode levar a um evento ansioso, o trauma pode causar pânico, o trauma pode causar transtorno do estresse pós-traumático. Então muitas vezes o cara não tem só o estresse pós-traumático por conta de um trauma. Ele tem vários diagnósticos, inclusive psicose, hein? O trauma pode levar a um transtorno psicótico, por exemplo. Então, a gente vai começar definindo trauma. Isso é importantíssimo. E para o âmbito forense também. Veja, o transtorno do estresse pós-traumático nos Estados Unidos é a condição mais simulada em perícias. Então, vamos entender um pouquinho isso aqui. Não sai daí não, que depois da vinheta a gente está voltando. Meus amigos, a gente está gravando um vídeo sobre estresse pós-traumático e eu vou gravar também um vídeo sobre a síndrome da mulher agredida, que é um subtipo do estresse pós-traumático muito peculiar, que eu vou publicar somente no meu canal de psiquiatria forense, que é algo que tem mais interesse para psiquiatria forense. Quem não me segue lá, passa a me seguir. Tá aqui o nosso link, Forenses, tá? Muito bem. A relação entre trauma e síndromes mentais dramáticas, ela já é descrita há séculos. Em relatos aí, por exemplo, na Guerra Civil Americana, né? Freud foi um cara que falou muito sobre a relação entre trauma e neurose. Agora, isso começa a ser mais estudado depois da Guerra do Vietnã, com os veteranos de guerra nos Estados Unidos. É bem verdade que depois da Segunda Guerra já havia um crescimento, já começa a se entender. Porque na Primeira Guerra, por exemplo, muitas vezes aquele quadro era associado ao covardia do inimigo. Ainda tinha muito pouca essa noção de realmente ser uma patologia do que é o transtorno do estresse agudo ou do que é o estresse pós-traumático e da definição de trauma. Então, mais propriamente, depois da Segunda Guerra e com os veteranos do Vietnã, a gente começa a estudar melhor o que é o trauma. Então, para começo de conversa, vamos definir trauma. Então veja, eu quero que você fique com essas 3 ideias na cabeça: morte, lesão grave e violência sexual. Note que o trauma é algo muito intenso, muito agudo, de uma magnitude muito grande. Então, se você tem, por exemplo, assédio moral no trabalho, você não pode ter um estresse pós-traumático secundário a assédio moral no trabalho, porque assédio moral no trabalho não envolve nada disso. É bem verdade que o assédio moral no trabalho, ele pode levar a doenças laborativas, pode levar a depressão, transtorno de ajustamento, muitas vezes leva a burnout, mas não leva a um estado pós-traumático porque não há trauma. Então, em muitos casos, não vai haver trauma e você não vai poder diagnosticar estresse pós-traumático se não tem trauma. Então, fique com essas 3 variáveis na cabeça. Então, vamos ver de que forma que você pode vivenciar um trauma. A primeira é óbvia, é a sua vivência própria. Se você está diante de um desastre natural, uma catástrofe natural, uma enchente, um terremoto,
no meio de um furacão. Teve uma época que eu trabalhava aqui no grupo de trauma da FRJ e houve uma onda de sequestros a tesoureiros de banco. E todos eles caíram para cá, para nosso grupo de pesquisa, porque todos ficaram traumatizados. Você imagina, você sequestrado com a arma na cabeça, me dá 100, me dá isso, me dá aquilo. Então, você vivenciar um combate de guerra, uma ameaça, um acidente automobilístico muito grave, violência sexual com você ser abusado, você ser estuprado. Tudo isso, você vivenciar, é uma possibilidade de causar o trauma, uma possibilidade óbvia, né? Eu queria deixar claro aqui que a maior parte das pessoas, durante a sua vida, vai ser exposto a pelo menos uma situação de trauma. E uma minoria vai abrir o quadro do estresse pós-traumático. Talvez eu faça um vídeo explicando por que alguns abrem e por que outros não abrem, que é um assunto que eu adoro falar, mas hoje não é o caso. Então, entenda, a grande maioria das pessoas expostas ao trauma não abre estresse pós-traumático. Eric, qual é o trauma que mais leva a estresse pós-traumático? O estupro. Pelo menos 50% das pessoas que passam por isso desenvolvem estresse pós-traumático. Então é importante dizer também que, sofri um trauma e não tive estresse pós-traumático. Tudo bem, é normal, é uma minoria que vai abrir. A segunda forma de vivência de um trauma é você testemunhar um trauma. Houve uma ocasião que teve um acidente muito feio, bem na frente da minha casa. E uma moça, ela viu tudo acontecer. E essa moça desenvolveu o estresse pós-traumático. Então, houve uma lesão grave seguida de morte e ela testemunhou, ela estava ali, ela viu tudo e a partir dali ela abriu um quadro de estresse pós-traumático. Então, você testemunhar é uma segunda maneira de você se expor ao trauma. Agora veja que a gente vai entrar numa terceira forma mais polêmica. Eu tenho minhas críticas, o pessoal do grupo de trauma tinha também muitas críticas, mas a gente tem que entender o que é que o DSM coloca e quando a gente pode codificar trauma, apesar de a gente poder escrever TEPT-like, por exemplo, né? Eu, em muitos casos, defendendo trabalhadores, traçava um paralelo do assédio moral com o estresse pós-traumático. Não dizer que era um estresse pós-traumático, mas você faz as suas críticas. E esse é um quesito agora que ele é bastante polêmico. Então, esse terceiro quesito é quando o cara nem testemunhou e nem vivenciou, mas se ele soube de um evento desses que a gente conversou, violento, sexual, automobilístico e tal, se ele soube que algum familiar ou algum amigo muito próximo sofreu algo nesse sentido e contou para ele. Então ele não vivenciou, ele ficou sabendo. Agora, primeiro lugar, tem que ser alguém muito próximo. Segundo lugar, tem que ter sido algo muito violento ou acidental. Como assim, Eric? Por exemplo, se foi algo natural, se é uma morte súbita por infarto, por exemplo, você não pode considerar isso trauma. Então o cara perdeu um familiar, né? Ele não presenciou, mas sei lá, alguém muito próximo, pai, mãe, filho, alguém muito próximo teve um infarto e morreu. Não foi uma causa acidental e nem uma causa violenta. Então, essa pessoa não pode, por definição, abrir um estresse pós-traumático. E a quarta maneira de você explorar um trauma, é também muito polêmica, é quando você, através do seu trabalho, você se expõe repetidamente ou de uma maneira muito extrema a um trauma. Por exemplo, um socorrista, né? Eu tenho um colega que foi trabalhar na SAMU e no primeiro plantão dele ele pegou um acidente na Dutra e viu uma opção de corpo espedaçado, troço horroroso. E abriu o estresse pós-traumático na hora, nunca mais ele voltou para SAMU. Abriu o estresse pós-traumático. Então, é algo muito extremo ou mesmo repetitivo, que as pessoas pensam que o trauma ele precisa ser super agudo e não necessariamente. Aqui eu estou mostrando como é que ele pode ser crônico. A gente vai falar disso na Síndrome da Mulher Agredida, lá no canal da Forense, que é uma coisa crônica de violência doméstica. E aqui, por exemplo, eu tive um paciente que ele era policial e ele se expôs durante alguns anos aos detalhes aversivos de abuso sexual de pedofilia. O cara abriu um estresse pós-traumático. Então, cronicamente, ele foi se expondo a essas situações de violência sexual totalmente aversivas. Então, isso pode acontecer. Agora, note, isso não inclui você pesquisar essas coisas na internet. Você vê através de mídia, de filme, de televisão, algo aversivo. Não inclui. Então, se você começa a pesquisar lá na Deep Web, foto de corpos pedaçados, de avião, não sei o que, isso não pode ser incluído aqui no trauma. É polêmico. Tinha um cara lá no trauma que ele estava fazendo uma tese de uma criança adolescente que tinha assistido um filme e tinha desenvolvido estresse pós-traumático. A maioria dos pesquisadores disse, olha, isso aí não cola, esse artigo nem vai passar. Mas o cara estava elaborando ali
uma tese de que, não, uma criança teve todo o sintoma de estresse pós-traumático depois de ver um filme. E, cara, é algo, né, passível de plausível, né? Você senta aqui uma criança de 12, 13 anos, começa a mostrar uma opção de coisa pra ela, por que não, né? Na mídia eletrônica geral TEPT, por aqui, isso não é possível. E eu queria deixar claro pra vocês também que não importa tanto a tua noção do que é violência, risco de vida. Vou dar um exemplo. Logo que eu comecei no grupo de trauma, eu recebi uma moça que eu não considerei que era um trauma, porque era um paralelepípedo enorme batendo na janela dela e quebrando a janela dela de madrugada. Eu falei, bom, isso aqui... Só que o staff na época, ele falou assim, não, Eric, pergunta pra ela como é que ela se sentiu. E quando eu fui perguntar, ela sentiu como se fosse morrer, como... Então, a sensação subjetiva, apesar do Eric achar que aquilo era algo bobo, a sensação subjetiva daquela moça era realmente de algo catastrófico. E ela foi incluída no grupo de estresse pós-traumático. Agora veja, no contexto de algo de saúde propriamente, como infarto, o cara que tá tendo uma reação anafilática, a garganta tá fechando, o cara tá sentindo que vai morrer, o cara vai passar por uma desfibrilação. Existem algumas situações, o cara tá numa cirurgia, de repente ele acorda, todo debridado. Existem algumas situações médicas que podem levar também a estresse pós-traumático, podem causar a dor, o desespero, o desamparo de ser considerado um trauma, tá? Não se esqueçam disso. E veja, como testemunha, então não só você vivenciar uma condição médica pode ser um trauma, como você testemunhar, por exemplo, você tem um filho fazendo um tratamento de uma doença, de repente tem hemorragia, algo que causa um risco iminente à vida dele. O pai ou uma mãe pode ter um estresse pós-traumático por testemunhar algo dessa magnitude, por exemplo. Agora vamos fazer um exercício aqui. Você recebeu um telefone de um grande amigo seu, dizendo que um outro grande amigo de vocês dois cometeu suicídio. Isso pode ser considerado um trauma para você que está recebendo essa ligação? Pode, porque é uma pessoa muito próxima cometendo algo extremamente violento contra a própria vida. Agora, se nessa ligação esse seu amigo fala que o outro faleceu por infarto, não pode ser considerado trauma, porque é uma causa natural. Então, pessoal, eu acho que a gente pegou uma boa noção sobre o que é trauma, o que é definido do trauma. Muito bem. Falei com vocês que a minoria das pessoas expostas a trauma vai desenvolver o estresse pós-traumático. Vamos entender, então, além do trauma, o que deve acontecer, quais são os critérios que você deve seguir para dizer, não, essa pessoa tem um estresse pós-traumático. Vamos lá. Agora, pessoal, o que é o transtorno do estresse pós-traumático? É quando, seguindo-se a um trauma, você tem evento em pelo menos 4 esferas. E nós vamos detalhar cada uma aqui. Que esferas são essas? Então, obrigatoriamente, você tem que ter comportamento de revivescência do trauma. Obrigatoriamente, você tem que ter sintomas de esquiva do trauma. Obrigatoriamente, você tem que ter alterações negativas do humor e cognição. E ainda, você tem que ter reatividade com relação ao trauma. Então, vamos ver o que são esses 4 clusters, grupos de sintomas que a gente tem que ter obrigatoriamente. Então você pode investigar se o seu paciente apresenta sintomas de revivescência através de 5 apresentações possíveis. A primeira dela são os pensamentos intrusivos. Vamos lembrar que a psiquiatria ela não é uma especialidade de preto ou branco, né? Existe aí uma complexidade contínua, dimensão, multidimensões. Então eu vou trazer, por exemplo, algo que não foi um estresse pós-traumático, mas que foi um TEPT-like, algo parecido. Em uma ocasião eu coloquei meu filho mais velho, Thales, na garupa da minha bicicleta e fui andando. Eu tava preocupado com o pezinho dele, eu falei, ele devia ter uns 5 anos. Eu falei, filho, olha o pé, não sei o quê. Ele vai, pai, mais rápido. Num determinado momento eu relaxei mais, isso era umas 10h30 da noite já, ali na Urca, ele enganchou o pé, fez uma lesão horrorosa. Tem um nome até essa lesão, uma lesão ortopédica, lesão do arco do aro, da bicicleta, não sei. E aquele foi se não foi o pior momento da minha vida, foi um dos piores, mas eu acho que foi o pior momento da minha vida, aquele momento agudo. Dele urrando de dor, acordou a vizinhança inteira, assim, foi um troço... Lembrar agora me causa muitos desses sintomas de estresse pós-traumático. E nas semanas que se seguiram, aquilo ficava vindo na minha cabeça. Vindo. Você não quer lembrar daquilo, mas você tá ali no Uber, em casa, vendo um filme e vinha na minha cabeça aquela cena. Então, esses pensamentos intrusivos com o evento traumático é uma maneira de revivescência. Eles vêm sem que você queira, contra a sua vontade, eles vêm e te atormentam. Outra maneira
que é uma das mais comuns de revivescência são os pesadelos. As pessoas passam a sonhar e sentir aquela emoção do trauma durante o sonho e a relação com o conteúdo traumático dentro dos pesadelos. Então, o pesadelo é uma outra forma de revivescência. Outra forma de revivescência é quando a pessoa tem um sofrimento psicológico intenso ou mesmo uma reação fisiológica semelhante ao trauma, quando ela é exposta a algo que lembre o trauma, se assemelha de alguma forma. Vou trazer um exemplo que vai ficar mais fácil para vocês. Eu atendi há muitos anos atrás, uns 10 ou 15 anos talvez, uma russa. E essa moça, ela morou no Kansas um tempo e tinha se exposto a uma situação de furacão que causou a ela um transtorno pós-traumático que a trouxe a mim. E aí, a partir desse trauma do furacão, ela sempre que ameaçava uma tempestade, batia um vento mais forte, uma ventania mais forte aqui no Rio de Janeiro, isso trazia para ela duas coisas. Um sofrimento psicológico intenso e irracional. Ela sabia que apesar de estar no Rio de Janeiro, que não tem furacão, isso não era racional, mas gerava nela uma sensação parecida com a que ela teve lá no trauma. Então, esse sofrimento psicológico intenso com algo que simbolizou o furacão. E uma outra coisa também que a gente pode enquadrar aqui são as respostas internas fisiológicas. Quando começava a soprar um vento, alguma coisa nesse sentido, o coração acelerava, ela ficava com aquele sobressalto que ela teve durante o evento traumático. Então tá aí a reatividade fisiológica e o sofrimento psicológico com algo que se assemelha ao trauma. E a gente falou aqui de 4 possibilidades de sintomas, vamos falar da quinta, que é a mais grave, que é o flashback. O que é flashback? Flashback é quando, é bem verdade que costuma durar muito pouco, né, segundos, mas pode ser mais duradouro em casos mais graves, mas a pessoa ela volta pro trauma, ela dá uma dissociada, ela se comporta como se ela estivesse naquele evento traumático. É claro que isso acontece na magnitude de traumas mais graves, como por exemplo na neurose de combate, né, o cara que foi um combatente na linha de frente de guerra, etc. Mas é bem verdade que é um evento que acontece onde ele revive literalmente o trauma, o flashback. Das 5 apresentações de revivescência, o flashback sem dúvida é a mais grave. Entrando então para o cluster da esquiva, a gente vai falar de 2 sintomas, basta ter um aqui para o cluster da esquiva. Então o primeiro deles é você se esquivar e evitar qualquer coisa que lembre o trauma. Então, por exemplo, eu tive um colega que passou por um trauma num campo de futebol. E aí, ele desde esse dia nunca mais ele quis entrar no campo de futebol, não quis jogar futebol, nem futebol de sala, nenhum tipo. Porque aquilo lembrava ele a essa situação e isso causava a ele um incômodo, uma angústia, um sentimento muito ruim. Então, você passa a evitar pessoas, lugares, objetos, qualquer coisa que possa lembrar aquele trauma. Esse é o primeiro. E o segundo dessa lista aqui de 2 é quando você passa a evitar os próprios pensamentos, emoções, as coisas que vêm e você tenta evitar de toda forma essa memória, essa imaginação, porque aquilo te causa um sofrimento muito grande. Então é uma esquiva externa ou interna. Então vamos ao 4º grupo agora, que é o grupo da cognição ou humor negativo. Então, depois de um evento traumático, é muito comum que se desenvolva a depressão e é muito comum que se desenvolva esse cluster aqui, que às vezes se confunde ou se sobrepõe à depressão. Se você tiver os critérios de depressão ali preenchidos, você vai dizer, tem estresse pós-traumático e tem depressão, tá? Agora aqui, muitos sintomas vão se sobrepor. Então, vamos entender o que é a cognição e o humor negativos. Vamos lá. Vou falar uma lista de 7 aqui. Em geral, você tem que preencher 2. Mas é só para você entender um contexto global aqui das alterações negativas. Então, a primeira que eu queria falar com vocês é uma coisa chamada amnésia seletiva. O que é amnésia seletiva? É a incapacidade de você recordar um determinado momento de um afeto muito extremo. Por exemplo, na hora de um trauma. Então, fica uma lacuna de memória. O cara não lembra, né? Muitas vezes o que aconteceu com esse cara? Ele dissociou. Que é aquele estado de estresse agudo que a gente comentou e pode fazer um vídeo só sobre isso. Então, quando você via lá o filme de guerra, né? O cara ficava ali, né? Olhar das 1000 jardas que fala, né? O cara olhava assim, parece que ele penetrava você estava escutando, né? E fica meio alheio. Isso chama-se dissociação. A consciência desintegrou. E aí, quando esse cara volta, ele não lembra dessa parte. Pô, não lembro. Eu lembro de eu entrando em combate, eu não lembro o que aconteceu, tipo, um pedaço de gesso na minha frente, etc. Então, essa incapacidade de lembrar uma determinada parte ali do evento traumático é a primeira alteração negativa que eu queria falar com vocês. No aspecto cognitivo, o que mais chama atenção é uma mudança de crenças e de expectativas sobre si e sobre terceiros. Onde o cara, depois de passar por um trauma, ele começa a achar que ele mesmo é um cara muito ruim, mal, que o mundo é muito ruim, que não se deve confiar em ninguém. Note que isso pode
surgir depois do trauma ou piorar depois do trauma. Tá? Então, essas crenças, o aspecto cognitivo, essas crenças mais exageradas de que as coisas vão mal, de que as coisas são ruins. Outra distorção cognitiva que a gente encontra com frequência, uma culpabilização de terceiros ou de si mesmo, uma culpa sobre o evento traumático. Isso também é muito encontrado nos estados de luto, né, pessoal? A gente sabe que a terceira fase do luto não necessariamente segue aquelas 5 fases, né? Às vezes vem tudo meio misturado. A terceira fase costuma ser a barganha, onde o cara fala assim, ai, mas se eu tivesse chegado um pouquinho antes eu teria evitado. Ah, mas se eu tivesse feito dessa maneira, a barganha, você tenta negociar com o passado que já aconteceu, né? Então aqui também, né, eu lembro aquela ocasião da boate, que muitas pessoas diziam, ai, mas se eu não tivesse mandado ele na hora tal, talvez tivesse acontecido dessa maneira, e aí vem aquela culpa muito grande, né, com o evento traumático. Pode ser uma culpa de si ou de terceiros. A quarta característica que eu queria conversar com vocês é um estado negativo persistente, de humor. É um estado que pode ser assim, de raiva, pode ser de medo, de culpa, de vergonha. Tem alguns vídeos no YouTube onde você expõe soldados lá da Primeira Guerra, ou da Segunda, talvez da Primeira pelo capacete. Você tem um cara, né, nitidamente traumatizado, muito grave, muito traumatizado com a neurose de combate, e chega um examinador com um capacete do combate, e ele faz uma coisa assim de muito medo, né? Então um estado persistente de medo que aquele cara ficou pro resto da vida. Outra, tem uma ocasião, um cara que era policial e ele passou por uma operação e ele desenvolveu uma raiva muito depois de uma situação de estresse pós. Ele tinha um estresse pós-traumático que era difícil de diagnosticar porque o estado dele era de raiva e de ira. E aí as pessoas não pegavam muito bem com aquilo e tal, né? Mas ele tinha todas as características do estresse pós-traumático. Aquilo começou após uma operação dele numa comunidade. Um estado de raiva, de irritabilidade, que a esposa dizia, olha, ele nunca foi assim, não era assim um cara amoroso, né? Ele agora se tornou esse cara. O estado continuou de raiva. Então, uma alteração, então, um estado de culpa, de constrangimento muito grande. Existe, então, possivelmente, uma alteração duradoura, persistente do humor do cara. E ainda, esse paciente, ele começa a perder o interesse, ele começa a ficar mais distante das coisas mais significativas, trabalho, lazer. Ele começa a ficar mais distante, mais alheio, menos interessado e tem uma sensação de alienação, de isolamento em relação às outras pessoas. E fechando aqui esse cluster das alterações negativas, vem a falta de capacidade de experienciar algo positivo. Então aqui não é negativo, mas é a incapacidade de experienciar o positivo. Por exemplo, ele diz que não consegue mais se sentir feliz, não consegue mais sentir satisfação. É um cara que ele fica ali meio anestesiado, né? Ele não fica com aquela incapacidade de sentir prazer, que é um sintoma muito característico da depressão também, né? Passamos agora então ao cluster da reatividade. Então, como o próprio nome diz, o cara pode ficar muito mais reativo, né? E essa reatividade se expressar primeiramente como ódio, como raiva, como ira. Então o cara fica muito mais irritadíssimo. Ele pode arrumar confusão, briga, xingar, agredir, quebrar coisa, por pouquíssimo ou por nada. E pode também, eventualmente, se envolver em comportamentos autodestrutivos. Começar a fazer direção imprudente, pisar, aí o cara, de repente, né? Eu tratei muita gente de força armada, né? Então, o cara andar com arma de qualquer jeito, aí se embriagar e começar a beber, se envolver em autodestruição, literalmente. Há ainda, pessoal, um padrão de hipervigilância. O cara, o que é hipervigilância? O cara tá atento, tá escaldado, tá atento a tudo. A hipervigilância, ela pode ser com relação a fatores do trauma, por exemplo, o camarada que sofreu, cujo trauma foi um acidente automobilístico, toda vez que ele vê um carro passar, uma moto passar, ouve um barulho, ele, né, se aciona aquele alerta dele, né, hipervigilância. Ou pode até mesmo ser com um objeto que não seja relacionado ao trauma. Então esse cara mesmo que teve um trauma automobilístico, ele pode começar a ficar escaldado com várias outras coisas, por exemplo, com a própria saúde. Pô, será que eu vou ter infarto? Será que vai acontecer alguma coisa? Então hipervigilância. E isso muito frequentemente vem acompanhado de uma coisa que a gente chama de sobressalto exagerado, que é o cara que ele toma muito susto à toa, por exemplo, tá muito sobressaltado, tá muito escaldado. Então, por exemplo, passou um carro, toma um susto, né? Então, a resposta de sobressalto exagerada. E finalizando aqui o cluster da reatividade, a gente tem duas alterações que são muito comuns nos transtornos ansiosos e nos transtornos depressivos, que são a insônia. A insônia pode ser uma dificuldade de pegar no sono, pode ser o sono picotado, pode ser um despertar precoce, pode ser tudo, insônia global, né? Então, alterações do sono e alterações da concentração, da cognição. Doutor, não consigo mais me concentrar no meu trabalho,
Eu não consigo mais ler, eu adorava ler literatura e tal, não consigo mais ler, não consigo me focar, não consigo me concentrar. Então, se você tem duas dessas que estão aqui na telinha, você preencha também o critério da reatividade. E fechamos assim os critérios diagnósticos de transtorno de estresse pós-traumático. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Lembrando que eu vou gravar então um vídeo agorinha sobre o subtipo da mulher espancada por conta de um caso que nós estamos vendo no canal da Forense. Legal, pessoal? É isso aí. Um abraço. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Valeu!